seja bem-vindo a mais um Dromos Talk. Hoje o nosso programa é especial. Se você tem nos acompanhado, você viu que o assunto recorrente aqui nesta mesa sempre é a nossa Odisseia Cultural. Em todos os programas que envolvem os nossos ex-alunos, os nossos professores, já está aqui na pauta Odisseia Cultural. Então, nós achamos muito pertinente apresentar para vocês a equipe que foi vencedora da Odisseia Cultural deste ano. O ano passado nós não tivemos por conta da pandemia e este ano nós tivemos, foi um sucesso, eu estava lá, como sempre, muita criatividade, muito jogo de emoções e nós queremos apresentar para vocês um pouquinho do que foi os bastidores dessa Odisseia. Na bancada comigo hoje, eu tenho a honra de ter a professora Sônia, que vocês já conhecem, é nossa coordenadora do ensino médio, uma pessoa também que já está há muito tempo conosco, sempre organizou as Odisseias, eu acho muito interessante a Sônia, ver o teu envolvimento na prática, eu até já arrumei aqui no outro Dromos Talk algumas ideias para os testes que você faz lá, né? Ah, que bom. E eu quero também dar as boas-vindas ao professor Breno. O professor aqui, Breno, ele foi nosso aluno, ganhador, super ganhador das Odisseias. Quem sabe ele conta e revela para a gente um pouquinho do segredo dele, né? Ih, rapaz. E as duas meninas aqui que estão representando a turma vencedora, que são nossas alunas. Uma já está conosco há 7 anos, a Sara. Oi, Sara. Oi, professora. E a outra está conosco há 4 anos. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, professora. Que bom. Sejam todas bem-vindas. Eu confundi você com a sua irmã, né, no princípio, mas vamos lá. Então, é isso aí. Sejam bem-vindos e o nosso papo vai começar. Eu vou passar para a Sônia. Quem sabe ela aquece aqui a nossa conversa. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui novamente na bancada aqui com a professora Amábile. É sempre uma honra. E, assim, muito feliz hoje porque tenho aqui o Breno, que hoje é meu colega de trabalho, mas foi meu aluno, né? Inclusive, já dando um spoilerzinho, né? Perdi uma Odisseia para ele, quando ele era meu aluno, por 60 pontos, a gente depois discute isso aqui. E hoje, com as duas, né, preciosidades que a gente tem lá na escola, que é a Sara e a Gabi, que são, assim, extremamente envolvidas dentro desse processo da Odisseia. E esse ano, o Breno foi, né, o padrinho da turma vencedora, que foi o 3º, o 9º e o 6º ano, que é a equipe Triathlon, né, que brilhantemente apresentaram aí esse tema do ano foi as Olimpíadas, né? Porque como nós tivemos aí, e estava um tema assim muito próximo de tudo aquilo que a gente estava vivenciando, né? Aí pensamos, não, vamos fazer as Olimpíadas. Só que assim, a nossa Odisseia, ela é algo, né, Amábile, grandioso. Quando eu entrei no Dromos, que eu ouvi falar da Odisseia, estava até comentando isso com as meninas, eu achei que era assim, uma gincana. Tá? Mas quando eu participei pela primeira vez, né, e já fui madrinha de uma equipe, eu vi assim, o quão grandioso era esse processo, porque envolve, né, uma questão cultural, envolve uma questão realmente de estudo dos alunos em relação ao tema, porque você tem apresentações culturais, não é apenas a competitividade de jogos, né? E isso faz com que a gente tenha aí revelações brilhantes, né, Breno, no decorrer dessa Odisseia, né? Tem até uma frase comum que eu já ouvi alguns alunos comentando, assim, que é quando chega um aluno novo, novato, né, aí ele fala, mas o que vocês ficam falando de Odisseia toda hora? Aí os meninos e meninas que estão mais lá, mais tempo, já participaram de algumas, falam assim, é a Odisseia. Aí ele, é tipo uma gincana? Não, é a Odisseia. Não é uma gincana. É verdade. E assim, nós temos vivenciado ao longo desses anos experiências lindas dentro da Odisseia. Talentos que são revelados, e é muito importante isso, porque vai para além daquilo que a gente vê dentro da sala de aula, né? Então, já pegando esse gancho, eu queria saber das meninas como essa Odisseia, né, trouxe para vocês, a gente falava agora há pouco, essa questão de mudança, né, na vida de vocês, nesses anos que vocês participaram, qual a percepção que vocês tiveram, né, para a vida de vocês em relação a essa Odisseia? Vocês já tinham participado de outras, né? Sim. Já ganharam outras vezes, inclusive. É mesmo, né? A primeira vez que vocês ganharam? A Sara tricampeã. É mesmo, parabéns. E você, Gabi? Eu sou bicampeã. Uau! Vocês chamaram as pessoas certas aqui. Coisa que hoje não dá pra, né? Não é pra brincadeira não, né?
A Essa foi Odisseia diferente das outras? Foi. Totalmente. É. Acho que cada edição da Odisseia é diferente, né? Não é a mesma coisa, até porque a gente não é as mesmas pessoas, né? Quando eu cheguei no 6º ano, a Odisseia me chamou muita atenção. Eu gosto muito desse processo de gincana, né? Eu sempre gostei. Na escola que eu estudei antes do Dromos, a gincana era Olimpíadas, era o processo de esportes mesmo. Mas quando eu vi a Odisseia, foi algo completamente diferente. E foi a primeira vez que eu ganhei a gincana, né? Na época, foi a gente e o 3º ano, eu tava no 6º ano e com o 3º ano. E eles, como era o último ano deles, então eles estavam nesse processo, assim, a gente tem que ganhar. A gente Deixar tem a que marca. ganhar. O 3º ano sempre tem que Mais ou Ele menos quer. igual a elas esse ano. né? Elas vão falar, Bem, só que quando chegar na vez dela, no 3º, ela vai falar. E foi algo, assim, que me encantou muito por ser desafiador. Por ser, assim, algo que envolve todas as nossas facetas, assim. Então, o nosso processo criativo, né? Se você não é bom no esporte, não tem problema. Isso era um problema na minha antiga escola. Se eu não era boa no esporte, ou se simplesmente tinha um aluno que era mais indicado do que eu, ele ia no meu lugar e eu acabava não participando. Na Odisseia não tem isso. Porque se você não é bom no esporte, não tem problema. Você vai na apresentação, você vai na parte artística. Se você é bom na dança, tem dança. Se você é bom com música, tem prova da música, né? Então, assim, acolhe a gente, né? Faz, como a Sônia bem disse... Todos os talentos, né? Todos os talentos. Tem E faz um até outro com que a gente se talento, conheça. Sara. Desculpa te interromper, depois você pode voltar. Mas tem um outro talento também que eu vejo que é muito importante pra gente que já foi professor e sabe muito bem. Sempre tem aqueles alunos que ficam responsáveis, por exemplo, sobre a parte administrativa. Que precisa ter alguém pra controlar, seja finanças, seja um RH ali, né? Um mini RH, assim. Então, e aqui as meninas também exerceram esse papel, né? Então depois vocês podem falar sobre isso também, da ideia de não só a parte artística, não só a parte de teatro, jogos, de música, de jogos, mas também tem a parte de organizar, de administrar, de ajudar a equipe a se entender. Opa, não, peraí, de fazer lista. Cadê? Você podia ter trazido o seu caderno, Gabi. Aquele caderninho cheio fazer horários, com horário, com as... aqui. Tem até, como é que chama? Nota Checklist. fiscal. Nota As fiscal. notas fiscais, tem tudo Sim, guardadinho. As PDFs, meninas arrasaram. Muito legal, viu? Muito legal. E você, Gabi? Pra mim foi um processo bastante impactante. Porque eu cheguei no Dromos no 9º ano e já cheguei impactada porque só tinha Sara de menina. E eu cheguei... Uma sala típica, né? Era, muito típica. E eles já chegaram, já me contaram o que realmente era Odisseia. E foi muito isso que o Breno falou, não é apenas uma gincana. A gente transforma facetas em que a gente nem sabe que a gente realmente tinha. Por exemplo, quando a gente chegou, tinha a parte da dança, tinha a parte de uma apresentação. Foi a primeira vez que eu sentei para ver e montar o que era um roteiro, de sentar e organizar. E foi um processo que acrescenta muito na gente. A gente sai de lá com outra visão, sabendo lidar com coisas que a gente talvez até não imaginava como fazer. Deixa eu contar para vocês, quando a gente pensou na Odisseia dessa forma, né? Lá atrás, né? Alguns anos atrás, a gente pensou nisso. Porque existe todo um conteúdo oculto que é impossível a gente ensinar em sala de aula. É verdade. Como é que você vai ensinar isso que você está falando, né, em sala de aula? Não tem como. É a vivência e a única forma foi, de fato, arrumar uma forma de viver isso. Como é que a gente gerencia conflitos, né? Às vezes você não gosta do Breno, tudo bem, eu sinto longe dele. Mas na Odisseia não tem jeito. Verdade. Isso é E a quebrado. gente, professora, ouve tanto... Quando a gente vai discutir essa questão da educação, seja daqui, todo lugar, né? Discute muito sobre como a educação hoje se encontra um pouco engessada, né? A questão do sala de aula, do professor-aluno, sala de aula-prova. E eu acho que quando a gente vê o Dromos investindo, né, nessa parte da gincana, é onde a gente consegue quebrar um pouco e mostrar que a gente também tem esse outro papel. A Sônia também já foi professora madrinha, né? Professora madrinha, ajudar muitas também. Vezes, então, quando a gente recebe os meninos que vêm com esses sonhos, né? De, eu quero fazer uma apresentação, eu quero marcar a história, eu quero meu 3º ano, a gente quer finalizar, quer fechar com chave de ouro. Aí a gente vai encontrando essas outras formas de educar, de ensinar. Tem cada coisa que a gente pode aprender ali. E assim, me chama muita atenção e eu sempre pontuo isso, sabe? Porque eu acho que a competitividade numa gincana, ok, ela tem que existir porque só uma equipe vai ganhar. Também. E no né? mundo existe, né? Exatamente. Muita competitividade. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente percebe, Breno, quando eles estão naquele processo ali de competição, aí, às vezes, assim, a máquina de fumaça de um não funciona, o outro está precisando de uma fita crepe, o outro está... As equipes, na hora,
se ajudam. Né? Legal. Então você vê pessoas de outra equipe ajudando a colocar o painel, pessoas de outra equipe segurando, porque houve um imprevisto naquele momento. E eu, como o Breno falou, são ensinamentos, né, muito importantes para essa vida, inclusive para o futuro, fora ali do Dromos, no Sim, futuro com dessas certeza. pessoas, né? Então, assim, a parceria, né, o ajudar, tudo bem, um só vai ganhar, mas ali a gente está para isso, vamos Pra todo aproveitar. mundo participar bem, né? Exatamente, exatamente. Eu A gente tinha- tem que aprender isso também, né? A perder. Sim, sim. Nossa, A gente agora- também tem que... Agora eu fiquei verdade. orgulhoso. ó. Essa frase me deixou- Essa Eu- valeu. eu, sabe? falava com as meninas assim, né, gente? Tem outras formas de vencer também. Né? Não é só ganhando ali ouvindo o nome da nossa equipe no final, né? Tem outras formas de Foi. ganhar. Sim. Eu me lembro que a última Odisseia que nós fizemos, né, antes da pandemia, quando nós, né, da equipe de preparação, de coordenação, né, da Odisseia, quando você começa a assistir os ensaios, né, você já olha e fala assim, nossa, mas tem uma equipe ali que está chamando a atenção. E como o tema era o circo, né, Breno? Então a equipe do Breno era uma equipe que trouxe uma apresentação assim, eu falei isso para Fantástica. ele, marcou de uma maneira. Eu não esqueço aquela Ela foi impactante. Quando eu vi aquelas meninas, aquelas alunas descendo do lenço, né, lá daquela de cima, do exatamente. altar do Então você ginásio. olhava e falava assim, é isso. Só que não chegou num momento a equipe dele não venceu, Não. né? E assim, e o Breno naquele momento foi muito difícil. Chorou. Né? Foi uma- Ih, já me entregaram aqui. Foi, Eu assim, choro, meninas. Acho que a nossa equipe pode dizer que sim. Ah, tá bom, então. E assim, e naquele momento foi difícil, é difícil, mas é isso, o aprendizado vem de outra maneira, né, Breno? Com certeza. O aprendizado Se ganha outras coisas, se como ganha ele outras falou, né? coisas, É. exatamente. se O ano ganha passado outras foi tão coisas. difícil, né? Foi. A gente comentou já, o João Vitor passou o terceiro ano sem a Odisseia, Sem mas a esse Odisseia. ano ele ganhou. Esse veio ano ele com foi o lá nosso ajudar na ex-aluno. prova da música É. e do lado do Breno, né? Porque o Breno falava assim, você sempre estava na Nossa, outra sim, equipe. mesmo. Aí quando estavam os dois juntos, aí ele falou assim, agora você está na minha equipe, Aí não né? tem E jeito, foi uma é. unidade muito forte, porque só o João foi uns 800 pontos. E tem uma foto que tem acho que foi a Maravilhosa. Duda registrou o momento de vocês dois comemorando. Foi. Ah, Um aquela foto acertando legal, a né? música. É mesmo? Linda É, aquela aquela foto. foto O que bem foi difícil nessa Odisseia aqui, boa particularmente? pergunta, Porque vamos lá. Nossa. a gente teve assim, em primeiro lugar foi diferente, a gente teve que Foi reduzida, obedecer, foi reduzida, teve que obedecer, além de ser reduzida, né, que eram 2 dias, assim, inteiros e tudo mais, a gente teve que obedecer protocolo, né, de máscara, E né? até no número dos integrantes das Sim, participações, né? sim, A gente sim. reduziu e foi um... Eu já tô Difícil, adiantando aqui, mas fofo. foi difícil trabalhar com 5, Foi. 6 alunos, velho. Nossa. O Mas que foi fala, meninas, difícil? Vocês que já são, assim, bi e tri. Eu acho que uma coisa que foi difícil, assim, primeiro foi a possibilidade de não ter, né? Quando a gente Nossa. virou o ano, Ah, é. quando a Isso gente apertou entrou... bastante. A gente já estava, assim, se perturbando por pensar que talvez não tivesse Odisseia, né? Marca muito a gente. Mas, assim, enquanto equipe, enquanto unidade, eu acho que uma das nossas dificuldades foi lidar com pouco tempo também. É. Com todas essas limitações, né? De pandemia, de ensaio, todos os protocolos, mas lidar com pouco tempo. Como foi algo reduzido, a gente queria colocar a mesma força de todos os anos. A gente queria fazer coisas grandes igual todos os anos. Mas a gente tinha pouco tempo, a gente tinha um número limitado de alunos, né? Então, a gente teve, assim, que dar uma rebolada. Então, E eu acho que também a gente voltar ao pique de Odisseia. Porque no ano nós tivemos, primeiro ano também. No segundo a gente não teve. Quando a gente soube que realmente a gente ia ter, a gente falou... e agora? E agora? É, Como é que a recuperar gente o vai fazer pique, isso né? acontecer? Aham. Mas deu super certo. O que eu acho bem legal em todas as nossas edições, né, que eu tenho assistido, né, não vejo tudo, mas eu vejo uma boa parte. O que eu acho muito legal é a inclusão que a Odisseia faz, né? Quer dizer, todos, como vocês estavam dizendo, todo mundo participa, né? Mesmo aquele que tem uma dificuldade física, ele participa de um jeito, né? Então, eu acho isso muito legal. E vocês, o que vocês acham? Foi fácil incluir? Olha aí o que a Olha, gente estava conversando sobre isso ali fora, né? Eu acho que isso é uma identidade do Dromos, né? O Dromos tem essa proposta de ser uma escola inclusiva. E eu acho que a gente já está tão acostumado com essa convivência no nosso dia a dia que eu acredito que a gente tratou com uma certa naturalidade. Foi até um ponto-chave. Não, a gente vai colocar a tal pessoa, ela tem que participar. A gente quer que elas
participe nesses momentos especiais, porque isso marca muito a gente. Então, para elas Isso é a também... escola, né? A representatividade disso tá na gente. Quando eu entrei no 6º ano, foi o impacto pra mim ver que era uma escola de inclusão. Porque nas outras escolas eu nunca tinha tido contato, assim. Não tenho ninguém na minha família. E quando eu cheguei, tinham quase metade, 1/3 dos alunos da minha turma eram da inclusão. E a gente estava até comentando, né? Às vezes, assim, não saber como Lidar. Como né? lidar. Assim, como a gente fazia trabalho junto. E como que a gente faz trabalho? A gente pode pedir? Como que a gente faz, E né? os anos vão passando e as turmas vão mudando, né? Porque esses alunos, às vezes, são alocados, ou eles voltam, E aí, vocês vão ganhando mais alunos, e aí vocês vão aprendendo Como a Gabi comentou, acho que foi bem importante, assim, é tão natural que a gente nem pensou nisso, né? sim. Acho que a gente só foi. É porque é isso mesmo. Como a gente vive isso na rotina, eles estão com a gente o tempo todo. Então, eu tava comentando com a Sônia. É como se eu olhasse pra professora, pro Breno e pra Gabi igual, sabe? Legal, a gente não né? vê assim. Que legal, Sara, ouvir isso. A gente não vê assim, sabe? Né? É diferente. É nosso, é a gente, é nossa turma, é nossos amigos, entendeu? Então, eu vou participar, ele vai participar também. Tá certo, é isso aí. E como eles ficam felizes, né? Bastante. Você olha para aquele claro. rostinho deles ali, né? Eles estão numa empolgação, numa felicidade de estar vivendo aquilo. E a participação deles é importantíssima. Importantíssimo, Eu acho impressionante importantíssimo. também como eles se dedicam. Na nossa equipe, na nossa primeira apresentação, foi o Felipe Calil. E foi lindo ver ele se dedicando, indo nos Ele tava ensaios. torcendo. Sim. Ele tava Ele vinha lindo. nos ensaios, era Ele bem vinha nos legal. Ele ensaios. viveu a Ele Odisseia. realmente viveu. Aliás, ele vive a escola, E né? era lindo ele ver na arquibancada. Gente, foi lindo, né? A gente conseguiu. E conseguiu mesmo, Sim. né? Na hora que estava esperando o resultado, você foi fazer a contagem de pontos, né? Eu estava observando, né? Vocês estavam divididos nos grupos, né? E ele tinha tanta certeza que a equipe ia ganhar. Eu já estava de pé. Não sei se você ouviu, eu cheguei perto dele, né? Eu falei, e aí, né? Ele falou assim, não, nós vamos ganhar. Ele tinha muita certeza. Foi legal que ganharam, né? E foi mesmo, né? E assim, uma questão também que eu acho muito importante quando a gente fala da Odisseia é a questão da liderança, né, Breno? Porque a gente percebe nessas meninas, nas outras, né, das equipes também, nos representantes das outras equipes, uma capacidade daquilo que você falou, dessa organização, né, dessa liderança. Né? Então, como é que eu vou dividir essa equipe? Né? Elas têm que arrecadar a parte de camiseta, dinheiro para construir todo o processo dessa Odisseia. Patrocínios. Os patrocínios, né? E como é que é isso para vocês, lidar com uma responsabilidade dessa? Bom, eu acho que o nosso ponto-chave, acho que o Breno pode complementar isso depois, foi a nossa sintonia. A gente já trouxe uma certa maturidade das outras Odisseias. A última Odisseia que você citou, Sônia, a gente também perdeu. Sim. Né? A equipe do Breno perdeu e a gente também. Né? Você viu aí, né? A gente também perdeu. O trauma, eu senti um certo a gente tá trauma. na mesma equipe aqui esse ano, mas os traumas passados continuam. Não, mas assim, eu tô querendo dizer que a gente viveu uma experiência lá de, como o que eu tinha comentado antes, de aprender a perder, né? E a gente, inclusive, tem histórias disso, né? De que no início isso foi até um pouco difícil, assim. Não, eu não aceito que você tenha ganhado e eu não. Então, a gente trouxe essa maturidade da última Odisseia. Você falava isso pra mim, eu achava muito legal, assim. A gente ia conversando e a Sara falava, não, mas a gente tá passando de ano, a gente tá indo pro segundo, agora a gente tá no 3º ano, a gente tem que levar alguma coisa, tem que ter aprendido alguma coisa, né, Sara, que você falava pra gente? Sim, sim. Isso, na verdade, foi uma das reflexões que a minha mãe fez comigo, né? Quando começou esse ano da Odisseia, eu falei, nossa, vai ter Odisseia, a gente tem que ganhar porque é a nossa última Odisseia. Ela falou assim, calma aí. Lembra da última Odisseia? O que você traz dela? E aí, a gente pensou sobre isso antes de tudo, né? Então, a gente trouxe essa maturidade. Então, eu acho que sobre essa questão de liderança, um dos nossos pontos-chave foi a nossa sintonia. De pensar assim, tem que ser divertido. A gente tem que chegar no final e ter a sensação de missão cumprida. Então, a gente teve muita tranquilidade em dividir as coisas, né? A Gabi ficou com a parte mais burocrática do processo. Eu fiquei ali responsável pelos ensaios, pelos figurinos, né? De pegar no pé do pessoal também. Mas vocês duas também ficaram A gente oscilando sabia de ali tudo. nas partes, né? Eu acho que isso foi fundamental, foi. assim. Vocês eram peças bem centrais, assim. Como eu era o professor, eu via isso, né? A gente tinha lá nossos grupos para discutir as coisas, aí a Sara tava com essa parte mais criativa,
Mas a Gabi também foi colocada na parte Sim. criativa e a Sara também resolvia Sim. algumas Então, porque eu coisas. acho que é isso, acho que foi a nossa sintonia. Quando a gente via, assim, que algo não tá funcionando, alguém já trazia um plano B. E se a gente fizer assim? E se não, Gabi, a gente pode fazer assim? Não, Sara, vamos... Né? Então, acho que a nossa sintonia não tinha dificuldade de... Assim, não tinha barreira de comunicação entre a gente. E todo mundo se Importante, engajou. né? Todo mundo se Sim. engajou. É, E a nossa comunicação era muito direta, né? A Muito. gente... era simples. Eu acho que... Eu lembro quando a gente foi ter a nossa primeira reunião na Odisseia, e o Breno, ele falou que o nosso objetivo não era ganhar ser uma consequência. E sim ser divertir e ser algo leve. E a nossa equipe foi muito isso. Foi leveza o tempo inteiro. Tem que ser feliz, gente. Tem que ser feliz. Muito legal isso, é verdade. E a Tem que gente se divertir. soube dividir literalmente todos os afazeres. Cada um tinha um dedo em específico em cada etapa, em que a gente poderia se doar 100%, mas a gente não deixava o outro sozinho. A gente deixava as facetas, Sim. a gente dava o outro o poder de liderança naquele quesito onde ele podia se expor. Por exemplo, teve a parte das pessoas que cuidavam dos figurinos, teve a galera dos ensaios, montar roteiro e de ideias, e cada um, a gente realmente se uniu. E eu acho que isso foi muito lindo Gente, vocês da estão nossa vendo equipe. que é uma coisa... É outro nível, né? A pessoa tá falando de roteiro. A pessoa tá falando de Fizemos figurino, roteiro. parece Roteiro. Hollywood. Roteiro, checklist. Desculpa, é outro patamar, gente. É verdade. Não, mas eu tava foi isso pensando mesmo. nisso, Foi, Sônia, Amanda. tava. Tá vendo aí o que é Odisseia? Não é É o que é gincana, é Odisseia. uma Odisseia. Odisseia. Então era isso mesmo. Tudo bem, ensaio era minha responsabilidade, mas a Gabi tava lá. Eu não ficava sozinha. Não era assim, uma coisa assim, vai ser cobrado de você no final e aí é problema seu. Não é assim. A Gabi tava lá, né? O pessoal do mascote, esse ano teve um diferencial, né? Sim. Na Odisseia, Fizemos que mascote. todas as equipes tiveram um mascote pra apresentar de exatamente 50 centímetros. Eu não sei quem inventou isso, inclusive, entendeu? E de material... Inclusive, eu acho Materiais que vocês recicláveis. deveriam Isso. brigar com essa pessoa. Eu acho que devia, Olha. porque a pessoa pede com 50 centímetros de material reciclável. Então, aí, realmente a pessoa complicou E ela pouco falou mais. o seguinte, se tiver a mais ou a menos, pontos serão retirados. Isso. Pois é, Uma não tem pressão condição, né, absurda. Breno? Esse povo é muito bravo. Meu Deus. É por isso que Muito. é Essa difícil. comissão, É. essa comissão não é E brincadeira. qual não. mascote vocês? Nós pegamos o mascote da Olimpíada de 2012 de Londres. Acho que era o Wenlock, né? Wenlock. Isso mesmo. Nós Legal, fizemos ele. legal. E nós fizemos. Nós fizemos. 50 Tivemos... centímetros. Aí, 45. 45 Finge e que a meio. equipe não percebeu isso, né, das outras. Mas é porque as Mas é outras difícil. também não... É ficou difícil. muito difícil. 50 deve ser. Mas o centímetros. importante mesmo é, até por conta daquele projeto que tinha ocorrido na escola, né, que também nós aproveitamos dentro da Odisseia, que foi aquela campanha do material, né, do plástico, né? E aí nós tivemos a ideia, não, vamos pedir um mascote, né, com material reciclável, e foi assim uma gracinha, né? Foi Eles sim. apresentavam, e no final foram lá, colocaram para os jurados, para que todos pudessem ter a certeza de que ali estava o material, né? Foi muito Acho que bacana. vocês podiam contar um pouco das apresentações, né? Esse ano a gente costuma fazer quatro apresentações, né? Aham. São dramatizações e geralmente uma dança, né? E a sátira, né? Isso, exatamente. E aí, então, é uma sátira, uma dança e são 2 dramatizações. Isso. Que aí, eu acho que é incrível, assim, pra quem não sabe ou não conhece, é como um teatro, né? A gente monta uma mini peça ali de até 7 minutos, mas eu acho que o ponto alto é que não pode... É áudio, né? A gente não pode falar. Não pode ter diálogo, Não pode ter né? diálogo, né? Então é sempre trabalhando expressão com do expressão rosto. corporal e o rosto e a música. Então, vou falar para as meninas comentarem as 2 apresentações, não sei. Foram legais. O que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram? Só antes das 2 comentários, eu queria falar o seguinte. Opa. É tão difícil, Amabile, porque assim, nós estamos ali quanto jogadores, né? Você está ali com uma planilha, com uma... Tem que dar uma nota, né? Tem que Eu dar também, uma nota, eu detesto né, quando Amabile? você me põe lá. Olha, aí, gente... Porque eu sou tipo assim, como fala a Clarinha, nossa aluna de 4 anos, Amabile, não é vantagem nenhuma você me amar, você ama todo mundo. Ela fala isso pra mim, ela tem 4 anos. E aí, mas é isso, porque é muito difícil, né? Porque você está ali no momento em que você tem que julgar, certo? Com o roteiro, você lê, mas quando começam aquelas apresentações, e como o Breno falou, né, tem um quê a mais de dificuldade, porque uma coisa é você poder falar, e outra coisa é você expressar alegria,
tristeza, felicidade, tanta coisa, apenas realmente com a expressão. Então, aí, quando começa, eu vou dizer a vocês, eles podem achar que é fácil, mas não é. Porque você olha Avaliar e fala assim, não é fácil. não é fácil. Não, porque você sabe que é o esforço de cada Nunca um. me ofereci, inclusive. Né? pra- É pra porque desse assim, é o lado aí. esforço de cada um, é aquela história vivenciada, como vocês estão contando, né? De bastidores que são difíceis, mas que estão ali, né? Então podem dizer aí como é que foram Respondeu as o Breno. apresentações. Bom, a nossa primeira apresentação, né? O tema era a História das Olimpíadas. E a história das Olimpíadas, ela é enorme, Enorme. né? Ela é complexa até. E a gente escolheu contar essa história a partir da vida de pessoas, né? Porque a história, ela é feita por pessoas. Ela é feita por emoções, ela é feita por experiências. Então, a gente escolheu contar a partir disso. Nós elegemos 5 atletas para contar a história, né? A história das Olimpíadas a partir da história Da vida deles. Exatamente. Porque, na verdade, Dos feitos, né? Dos grandes Os legados feitos, que o legado eles que eles deixaram. exato. do legado que eles deixaram, principalmente. Então, cada um deles iriam ali estar representados também por uma palavra, né? Representatividade, a garra, que são características das Olimpíadas, né? Sim. Cada um deles tinha uma palavra como foco na sua história. Então, por exemplo, quando a gente pega a Maria Lenk, que a gente vê que ela se dedicou muito para aquilo, né? Uma apaixonada pela natação, pelo esporte, e que, por conta de um processo político, por conta, né, de uma guerra, ela não volta a competir no momento em que ela estava mais... No auge, né? No Pronto para auge. ganhar a medalha. né? Exatamente. Mas que depois da guerra ela volta, né? Para poder, como se quisesse, assim, dar o troco no tempo que eu perdi. vou conseguir, Eu né? vou conseguir. É. E também pelo fato dela ser uma mulher. Uhum. Que naquela época, né, ainda era uma barreira. Inclusive, Até hoje, né? Vamos cá entre nós. sim, É Desculpa, verdade. Breno. É verdade. Não, você tem toda a razão, É professor. verdade. ainda é verdade. Mas hoje, a nossa situação ainda é melhor, ainda é Melhor mais que deve, flexível, por conta de mulheres como ela. É. Então, a nossa história, a nossa pesquisa também se baseou nisso, né? Uma das pesquisas que eu fiz sobre ela contava que quando ela ia namorar, o namorado dela perguntava se ela ia deixar a natação. Porque se ela não fosse deixar, ele não queria namorar com ela. Então, olha, né, o nível. Então, a gente colocou ela ali como a força da representatividade. Porque apesar de tudo isso, apesar da situação da guerra, apesar dessa situação social, ela continuou, né? Foi e venceu, E né? foi e venceu. É. Então, foram histórias assim que a gente escolheu para nossa apresentação. E a gente vai e termina, vem desde Maria Lenk, né? Passa ali pelo Baruch Haggai, que foi representado pelo Felipe, né? Fantástico. Representando também os esportes paralímpicos, né? E a gente chega, vem até a Raíssa Leal, que é a nossa pérola, né? Nossa mais nova pérola Skate, Sim, né? do esporte. E olha, o esporte 13 anos. skate, né? Skate. Skate, que foi um esporte Primeira também que... vez, é a primeira vez como Você esporte vê, olímpico. Você vê o nível da Exatamente. pesquisa que o pessoal faz pra fazer uma apresentaçãozinha, É, né? De 7 minutos ali. apresentaçãozinha. Muita coisa fica de fora, né? Mas acho que o que a gente estuda, o que a gente acaba nas nossas reuniões, o que a gente ia discutindo, né? É texto, a gente vai É muita falando, aprendizagem, lendo. né? É. Sim. Uhum. E Muita aquela sacada de vocês também do banner, né? Representando quando Com as fotos, né? e quando cada um ia lá, né? E tirava o laço e caía aquele banner ali, você olhava, era impactante. Né? Era Então muito. você olha e fala assim, quanta história, quanta vida, né? Quanta coisa um atleta passa, né? Para poder chegar uma guerra que disse não, né? Uma guerra que impediu ou outra situação que possa ter Ou sido ter um um esporte que empecilho. não era olímpico, como no caso da Exatamente, Raíssa, né? exatamente. Sim. Né? E a dança, e a dança? A dança, a gente foi Ah. um desafio. Já Ficou digo, lindo, ficou lindo. porque dessa vez, geralmente são uma música específica, um modelo específico, e dessa vez foi uma modalidade. A gente ficou livre para escolher a música e a gente pegou logo os arcos, né? E a gente pensou, tá, Cada equipe, né? Cada equipe cada ficou equipe com, ficou com- a gente com ficou um com os aparelho arcos, das ginástica um ficou rítmica, né? com as bolas e outros ficaram com as fitas. Que Isso. foram apresentações incríveis. Foram, inclusive. Lindas, foram lindas. Mas o nosso, a gente olhou, eu olhei pra... Eu lembro quando eu olhei pra sala, eu falei, como é que a gente vai botar isso numa dança? É. E aí o Breno tem sempre essa pegada de qual história que a gente vai passar por meio de uma apresentação? E foi isso que a gente Essa fez. ideia é da Sara. Mas os dois, então. Ah, tá, vamos dividir assim, Divide. mas quem me procurou foi a Sara, foi a Sara. Porque eu
E você tem essa muito característica, inclusive em sala de aula. A Sara, a gente Olha, vem nessa... Sim. Recebi um elogio aqui. Não, mas não é? Isso é É verdade. uma essência. Contou. Exatamente. Tipo assim, o que a gente quer dizer? Touchdown. A gente vai só dançar? O que a gente quer dizer? Né? O Foi. que eu quero transmitir com isso, né? Exatamente. E foi nessa pegada e a essência que a gente trouxe na dança. A gente quis pegar, né? A Sara teve a ideia de contar realmente uma história. Eu lembro ela falando no pátio ou na quadra? No pátio. No pátio. Sara, ô Gabi, será que elas vão deixar a gente contar uma história? Fazer tipo um teatro aqui? Eu falei, eu posso ir lá com a Sônia. E realmente foi o que a gente fez. A gente pegou e a gente quis se apresentar na dança. Cada arco, eram 5, a gente pegou os aros da Olimpíada. E cada um era uma dificuldade que um atleta passava. Então, teve o quesito finança, teve as inseguranças, as lesões, a dificuldade integral. E cada um a gente colocou como se fosse realmente uma bola. Isso foi, acho que, a pegada mais intensa da nossa dança. E a gente quis fazer como se fosse esse processo, né? Como um atleta, ele representa um exemplo. E foi isso que a gente realmente fez e acho que foi muito gratificante Foi ver impactante, né? o processo. Foi. Não, a gente e quis a pegar esse processo emocional. Tipo, Pois é, e vamos conseguiu emocionar. porque a gente, inclusive, tem que fazer cara de paisagem. Quando você vê aquele arco no chão, daqui a Formando uma pouco, bola. no movimento, o arco levanta e formou uma bola. E eu olhei aquilo e falei, aí você tem que fazer assim, ó. Quando Tá elas, tudo certo, quando né? elas mostraram natural isso... Tão natural, Tão nossa. natural, já vi isso Quando tantas vezes. quando elas mostraram isso nos ensaios, né? Tudo delas, assim, elas falam que... Mas eu tava lá só observando, assim. E aí a gente começou e tal, aí elas... Olha o que a gente viu aqui, professor. Aí elas foram e fizeram e... Aí os arcos, assim, eles Fecha. fecham em Aham. cima da Giovana, né? Que tava dançando. Foi. E aí eu olhei e falei assim... Ok, temos uma coisa. A nossa apresentação tem aqui é o ponto alto, né? E a gente começou a construir a apresentação em cima disso, porque eu até brincava com o pessoal assim, quando você vê um movimento com a fita, com a bola, eu acho que a gente já viu tudo que isso é capaz de fazer, né? Agora o arco, fazendo aquele movimento, é muito impactante, né? Você, dá pra fazer isso, Como é que fez isso? Como é que faz isso? Eu lembro Eu pensei assim, como ninguém pensou nisso antes? Eu lembro que a gente tava no intervalo. Eu e a Sara, a gente não tem nada da dança. A gente precisa ter alguma coisa. Aí a gente tava olhando diversos vídeos de competições anteriores. Essa foi, inclusive, uma brasileira, se eu não me engano, ouro olímpico. E eu olhei pra Sara e falei, a gente vai fazer. A gente tem que botar isso em algum lugar. Num vídeo no do YouTube Durante o intervalo. da seleção brasileira. Foi. De ginástica. Olha, E a gente sempre mais tem essa... pesquisa. Exatamente. Sim. Também tem a nossa contribuição de pesquisa. Porque o tema, o título, na verdade, dessa nossa apresentação foi o papel de um ídolo. E aí foi até uma pesquisa que o Breno sugeriu pra gente, que a Rebeca, né, que ganhou também medalha nas últimas Olimpíadas, ela, numa entrevista, ela contou que... Conta, Breno, por favor. Não, quando elas falaram assim que queriam contar a história, e aí eu fui dormir com aquilo, né? Falei, ai, gente, só dança, cara. O que você quer ficar contando história? Mas aí depois, obviamente, a gente não pode negar isso. As meninas Nem queriam cortar a fazer, nem criatividade, cortar, né? exato. Não pode cortar. Exatamente. Eu falei, não, então vamos fazer. E aí, quando a gente começou a querer construir as ideias, eu lembrei dessa entrevista que a Rebeca dá, falando sobre uma vez que ela recebeu a visita da Daiane dos Santos, no treino, no local de treinamento dela, da Jade Barbosa e da Daiane dos Santos. E aí ela falando assim, ela é bem pequenininha, assim, ela fala assim, eu não tava conseguindo fazer o giro, e a Daiane foi lá e me ensinou. É a coisa mais fofinha, assim. Aí eu falei, é isso, vamos brincar com essa ideia de que um atleta mais velho, né, um ídolo, ele vai sempre ser uma pessoa, um norte, né? Um norteador ali para os atletas mais jovens. E a gente brincou com isso ali, porque os arcos eram essas dificuldades, né? E aí depois vinham as atletas mais velhas, que foram representadas pelas meninas aqui ao meu lado. Na verdade, porque elas, além de pensar, discutir, pesquisar, Ensaiar. juntar patrocínio e assinar nome de gente, não sei o quê, elas ainda dançam também. Ainda também dança. Dança. A gente vai, quando sair esse vídeo, a gente vai botar nos comentários lá a apresentação de vocês, porque o pessoal vai ficar, mas eu quero ver isso agora. Com certeza, Vamos botar lá, vamos vamos botar colocar. lá, né? Aí, produção, fica aí a tarefa. Vamos colocar essa apresentação no vídeo delas, né? Só nos comentários. Eu tenho certeza uma coisa, que daqui a alguns anos, quando vocês voltarem aqui no Drums Talk, vocês vão falar de novo sobre a Odisseia. Todos os ex-alunos que voltam aqui, todos aqui, os da primeira geração, todos falam da Odisseia.
E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, a convivência com vocês. Obrigada, Sônia, por mais esse bate-bola aqui com a gente. E para terminar o nosso Papo Tão Agradável de hoje, nós vamos ouvir aí as últimas falas, as últimas considerações das vencedoras, Sara e Gabi. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro a oportunidade, né, de estar aqui comentando com a Gabi. Que honra, né, Gabi? Onde Foi. que a gente achava que, tipo assim... Porque... Isso poderia chegar. A gente foi pegar realmente de surpresa. Sim, sim. E de fazer parte, assim, da escola, sabe? Né, de estar presente. E eu acho que isso assim, também é o coração da escola. É a nossa união, a gente conhecer as pessoas. Eu quero agradecer ao pessoal da escola, né? Quero aqui fazer uma dedicatória ao pessoal da escola, a todos os professores, toda a coordenação, né? A gente tem uma proximidade, assim, eu tava até pensando isso mais cedo, eu duvido que tenha algum aluno que o tio Gu não saiba o nome. Ou que a Creuzinha não olha e fala, bom dia. Bom dia, fulano." exatamente. Não tem, assim, que o Anchieta não conheça. Não tem um aluno na escola, assim, invisível. Não tem. Porque a escola, o ambiente da escola mesmo proporciona, né, essa união, esse ambiente de família. E eu quero agradecer muito isso, né, toda a coordenação da escola. Quero agradecer também a todos os alunos que participaram da Odisseia, né, eu sei que tem alguns alunos, a gente já ouviu falar sobre isso na escola, né, que tem alguns alunos que ficaram um pouco chateados com, né, assim, com o jeito que a Odisseia terminou. Mas é uma experiência, encare isso como uma experiência, tá bom? Eu já passei por isso algumas vezes, tá bom? Isso te consola. Mas continue, não perca o foco, não desista da Odisseia, não desista da sua turma. Continue, porque é a união de vocês que vai trazer a vitória, né? E muito melhor do que a vitória é a sensação de missão cumprida que a gente sente, né? De ter terminado... O processo, né? O processo. Todo o processo. Então, eu quero agradecer também a todos esses alunos, especialmente aos alunos da nossa turma, que se dedicaram em todos os momentos. Muito obrigada, equipe Triathlon. Quero agradecer também aos pais, porque Sim. toda a Odisseia, a gente precisa ter ali um jogo de cintura com os pais. Participação da família. Sim, Sempre tem. porque tem pai que ajuda com patrocínio, né? Tem pai que ajuda, enfim, de diversas formas, que participa, né, de várias formas. E também só de deixar, né? A gente precisa ensaiar. Aí tem que falar, liga pro pai de Buscar, tem que fulano, levar. E o buscar, horário levar. também dos ensaios. Horário que dos a gente- ensaios. Abrir a casa pra receber uma pizza. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os pais, né? Por viverem esse momento com a gente, né? De permitir a gente de ter esse momento, essa coleção de momentos bons que a Odisseia traz, né? Muito obrigada por isso. Obrigada, professoras. E obrigada, professor. Professor Breno, Uau! por ter aceitado, né, ser pedido nosso de padrinho. casamento. Aceitou ser Sim. campeão. Recebeu. Foi um pedido de casamento na escola, Foi. né? Esse Muito momento tem bom. que ser Foi lembrado. É verdade. Elas Por mandaram uma favor. mensagenzinha e falaram assim: professor, você quer participar da gincana com a gente? Eu falei, assim? Não vão nem pagar uma bebidinha, uma Não, aguinha, o mais com gás? engraçado é que foi assim, a gente já tinha recebido essa mensagem, tinha sido enviada, e a gente tinha um grupo dos trotes, né, porque estávamos formando, e a gente recebeu um vídeo de uma equipe que convidou o professor Kazu, o primeiro ano e o sétimo, com um rap. A gente... Subiu o nível. Aí a gente não teve pode que... deixar assim. Não Eles pode competem só... até pra convidar o professor, Convidar cara. o professor de ideias e ideias. o que a gente vai fazer? Aí que o a Breno gente falou vai assim, mas não vai ter nenhum pedido formal? Aí eu gente- falei, Vamos pronto, pedir em casamento. pedido formal. Buscamos ele, tudo. Bastidores aí. É E isso temos aí. a foto. Então, Bom, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Quero agradecer muito a você que esteve conosco, essas meninas lindas, competentes, que ainda estão no terceiro ano, escolhendo uma carreira e tem vestibular pela frente, né? A você que esteve conosco, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. E aguarde, porque depois tem mais do Ormus Talk. Obrigada.